Isso é o mais importante, Rafa. O que que acontece? A galera acha que, vou utilizar as canetinhas e vou emagrecer. Só que eu já tenho pego, assim, absurdamente efeito platô e rebote no consultório. O efeito platô seria o quê? O paciente não Não muda, perde mais. Ele começa a perder peso e de repente ele estaciona. Aí ele para. fala: doutor, eu já aumentei dose, eu tô comendo o mínimo possível e eu não emagreço. Então, assim, o que que tá comendo? E dependendo, realmente, você tá comendo tão pouco que o seu corpo, como forma de guardar energia, ele faz o quê? Diminui sua taxa metabólica. O corpo, ele se adapta àquela nova realidade. Não, total. E aí o que acontece? Olha as consequências e os perigos de usar a medicação sozinha. Além disso, perde massa magra. Então, não existe você usar um medicamento que ele vai falar só vou atingir a gordura. Não, ele vai pegar tudo. Então, você perde músculo. Então, se você não tiver uma estratégia alimentar, às vezes a gente precisa também dar uma equilibrada na parte hormonal, a gente vai perder Certo. músculo. O grande problema de você perder músculo, você reduz ainda mais a taxa metabólica. Então, a pessoa já tende a comer muito pouco. E acha muitas vezes que, tô fazendo uma refeição ao dia. Tá maravilhoso. O que que tá colocando para dentro? O que que tá comendo? Qual que é a qualidade desse nutriente? Quais são os macro e micronutrientes que essa pessoa consome? Ou ela simplesmente está comendo pouco? Obviamente, tem estudos e mais estudos que se você comer menos é déficit calórico. Se Perfeito. você emagrece Tá. comendo errado. Agora, é sustentável? É saudável? Não é, porque vai perder ferro, vitamina D, vitamina magnésio, ou seja, a pessoa ela fica doente. Então a gente fala que é um emagrecimento que pode levar a uma desnutrição, uma desidratação muitas vezes, que a gente vai comentar. Já tô falando muito aqui, mas a gente vai falar Não, sobre. mas é o caminho das coisas. E você falou da massa magra, eu tô falando de proteína, então, é isso? Exato, exato. Tem que ter, né, atingir a quantidade ideal de proteínas ao dia. Então, por isso que tem que ter um acompanhamento. A gente vai fazer uma bioimpedância, entender a composição corporal daquele paciente e acompanhar. Então, a gente faz, viu, a taxa metabólica, o quanto que ela consome, o quanto que gasta, faz o cálculo médio que ela precisa de proteína naquele mês, por Certo, exemplo. perfeito. E a gente vai evoluindo. A cada 30 dias a gente faz uma nova bioimpedância para entender o quanto melhorou de composição A corporal. bioimpedância ele vai distribuir exatamente cada Percentual detalhe. de gordura, massa magra, hidratação corporal. Então, assim, com isso a gente, poxa, tá legal. Diminuiu o percentual de gordura, caiu legal, você perdeu tantos quilos em gordura, você não perdeu massa. Isso é uma Hum, evolução falando em caneta, legal. porque perde. Então, assim, esse é o grande problema e o efeito rebote da medicação muitas vezes está aqui. Então, a pessoa acha, tô emagrecendo, parou ou não fez o desmame adequado, o que que acontece? Aí ela volta a comer a quantidade mais ou menos que ela comia, porque ela volta a ter fome, se ela não tiver estratégia. Sim, normal. E nisso, se ela não estiver fazendo atividade física, né, de forma adequada, ela tá ingerindo a mesma quantidade que ela ingeria antes das canetas. Aí qual que é o grande problema? Ela perdeu massa. Se ela perdeu massa Entendi. magra, ela perdeu taxa metabólica. Ela vai engordar absurdo. Porque uma das coisas que a gente ouve às vezes na escola e na faculdade nossa de medicina é que fala o gasto calórico começa por carboidratos, depois vai para gordura e depois para proteína. Mas a gente sabe que às vezes a proteína se torna a primeira fonte de energia, né? A pessoa fala, não vou comer, mas quando você vê, você está consumindo proteína para virar energia e não o carboidrato e a gordura. É isso mesmo. É que, na verdade, a maioria se alimenta de carboidrato, fato. Energia mais Natural, rápida para o sim. corpo, Mais ciclo gostosa vicioso, habitualmente. exato, palatável, é um ciclo vicioso, seu cérebro fica pedindo energia mais rápida, que é o açúcar, né, que é a glicose. Mas não tem como, Rafa, usou a caneta, você vai perder massa magra, você perde proteína. Se você não tiver estratégia, você vai perder músculo. E Certo. perde. E perde, porque a pessoa, ela realmente cai muito. A queda é muito importante alimentar. Ela deixa de comer muito, ela não aguenta. Então, se você não tiver uma estratégia e até a evolução da dose, escalonar a dose também é importante. Às vezes não é o momento. E ela acha que é porque ela quer emagrecer mais rápido, aquela Sim, já loucura. quer meter lá em cima. Exato. Aí que acontece? Ó, pego muito paciente no consultório que tá subnutrido real, ferro, anemia, magnésio baixo, vitamina D, B12, tudo caindo, queda de energia absurda, óbvio.
O paciente chega cansado, sem energia, mas está emagrecendo. Ou seja, a caneta se torna um problema e não. Exato, Era isso que a exato. gente estava falando, que a gente começou a falar. Exato, porque o que acontece? Adianta você emagrecer, porque é muito óbvio. Qualquer medicamento que você tome que vai tirar sua fome, você vai emagrecer. Natural, certo. Agora, qual que é a grande sacada? Você quer emagrecer com saúde, ter qualidade de vida, pensar em longevidade? Ou você quer emagrecer e ficar dependente, escravo daquela medicação pro resto da vida, sem saúde? Uma coisa que você falou é a escravidão, né? Eu vejo alguns colegas que acabam tomando, pessoas que tomam e falam: eu nunca mais vou deixar de tomar essa medicação. É isso então que acontece, a pessoa fica dependente. Fica dependente se ela não muda o estilo de vida dela por completo. Ela fica. Porque é muito cômodo e confortável você comer pouco porque você não tem fome, Sim, você não ficar, ah, não, tô bem, tô emagrecendo, mas aquela que a gente vai sempre falar aqui, tá se nutrindo? Tá colocando energia pra dentro? Tá cuidando do corpo, da sua saúde? Tá fazendo uma atividade física? As pessoas querem emagrecer sem construir músculo. Vai ficar sarcopênico. É um emagrecimento que a gente fala sarcopênico, fica feio, fica flácido. Então a gente precisa construir músculo. Músculo é saúde, músculo é igual a saúde. E quando a gente pensa em estratégia de emagrecimento a longo prazo, a gente tem que pensar alimentação, atividade física, sono de qualidade, que a gente até fala um pouquinho sobre o biohacking, né? A importância da gente saber segmentar tudo sobre o nosso estilo de vida para a gente devolver o máximo para o nosso corpo performar sempre no melhor. é porque uma coisa que você está falando, você falou até do biohacking já, que você me fez ir atrás disso, que é fantástico, mas essa visão, às vezes até minimalista, né, dos detalhes da saúde, e não você pensar mais naquele macro, falar, não, coma carne. Não, não é só comer carne, é dormir direito, é exercício, são vários itens, então. Não, total, total. E atividade física é pro resto da vida. Eu falo, gente, atividade física é rotina. É escovar uns dentes. Não consigo Certo. em 1 hora, 30 minutos, vai dar uma corridinha. Não tem desculpa, não tem academia. Tem, vai fazer. Hoje o que mais tem? Abre o YouTube. Faz aula de alguma coisa. Qualquer Vai coisa. fazer na Mas sala de faça, casa. movimenta. Não tem desculpa. E isso aí é procrastinação. O ser humano gosta de Para procrastinar. de me agredir. Mas a gente tem que dar, assim, são duras verdades. Sim, sim, E sim. não tem como, a gente é adulto, a gente que escolhe o que a gente tá fazendo para nosso. Cara, você quer viver bem? Você quer ter qualidade de vida? É você. Eu tô aqui para orientar. Quem vai mudar a sua vida é só você. Quem vai te dar qualidade de vida é você. A gente orienta, quem faz é o paciente. Então, isso de a gente, claro, né? A gente tá ali orientando, né? Claro que as medicações, tudo mais, a parte médica. Mas se o paciente não fazer bem o dele, não é igual o resultado. Tá, mas você tá. Agora eu vou até fazer um gancho aqui. Você tá me falando, ah, é você, é você, é você. Essas medicações, elas não deveriam ser necessárias ou elas são necessárias para alguns casos? São na maioria dos casos. A maioria dos casos, os pacientes estão em sobrepeso, tem alguma comorbidade, seja uma hipertensão, um colesterol alto, já tem uma insulina basal extremamente elevada, hábitos alimentares péssimos. Então, o que acontece muitas vezes, a gente consegue facilmente tirar um paciente de sobrepeso dando qualidade de vida. Porque qual que é o problema? O que eu sempre falo, a gente não tem que ser curativo, a gente tem que ser preventivo. Perfeito. Então, se a pessoa já tem o sobrepeso, ela vai desenvolver obesidade. Obesidade, a gente já sabe que até pela OMS é uma doença. Então, o paciente Sim. pode estar com os exames normais, como dizem por aí. O fato dele estar acima do peso, ele já é doente. Já